com a observação que o próprio Mabisa, que é o espacial principal desse grupo, ele diz o seguinte: nós pegamos todas essas informações e estamos explicando tudo isso de uma maneira que possa ser entendido por mentes concretas do momento atual, ocidentais, cartesianos, porque todos nós somos, nós aprendemos, entendemos e compreendemos a vida numa perspectiva tridimensional, é cartesiana mesmo. Nós não somos pessoas que aceitamos mais as questões metafísicas nem filosóficas de uma maneira muito assim, enfim, aquilo que voa demais, nós não costumamos mais aceitar, nós queremos entender, queremos compreender, temos necessidade de explicações consistentes sobre as coisas. E é isso que os espaciais estão procurando cumprir. Difundir informações de uma maneira, com um formato tal, que mentes como as nossas possam se interessar. Esse senhor, que detestava a religião, detestava todas essas coisas, ele começou a se interessar porque viu que era uma maneira dele compreender o cosmos, a vida, a evolução, a própria divindade, de uma perspectiva muito mais, vamos dizer assim, condizente com aquilo que ele sentia. São indivíduos que superaram, vamos dizer, a perspectiva metafísica ou religiosa da vida e que precisam de uma outra estrutura, um outro sistema de entendimento. Veja, isso aqui na teoria da informação, a gente vê isso. Nós temos o indivíduo, o sujeito, né? E temos aqui os fatos. Nós nos colocamos fora da vida e do mundo para compreender isso. Agora, aqui está a nossa cabecinha. Aqui dentro reside um modelo interpretativo, sem o qual a nossa perspectiva em relação aos fatos, a tudo, a vida, fica sem um codificador, fica sem uma estrutura de referência. Então, ocorre, por exemplo, no indivíduo desse que não tem isso daqui, ele é passível de ser controlado, dominado, catequizado, enfim, ele vira um marionete, ele acaba aceitando estruturas dogmáticas, que não são modelos interpretativos. A estrutura dogmática é aquela que chega e diz assim: olha, isso é assim, assim e assado. Ponto. O indivíduo bota as viseiras e sai olhando tudo de acordo com aquela estrutura de dogmas. Então, se o lance dele, ele acredita numa determinada coisa, por exemplo, dentro da estrutura de dogmas, não cabe isso aqui. Isso aqui, por hipótese, é um disquinho voador. E aqui dentro, um ETzinho. Se na estrutura de crença dele, isso aqui é impossível, isso, na realidade, não existe. Aí é mentira, aí entra para o lado aqui, porque ele tem um capítulo aqui, que é uma caixinha chamada lixeira, onde tudo que ele tem medo que seja verdade, ele joga, mas que ele não pode acreditar. Então ele joga ali dentro, disco voador. A imprensa diz que alguém viu. Mas a estrutura de crença dele fala, isso não existe, ele pega e guarda o disco voador lá dentro. Tem gente que está com essa caixinha, que não aguenta mais de coisa, e não sabe o que fazer com elas. Você imagina um grupo de pessoas que tem uma religião que aceita esse fenômeno aqui como obra do demônio. Está na caixinha. Essas religiões, inclusive, fazem mais propaganda do dito cujo do que do outro. Né? Veja que situação complicada. Esses indivíduos vão ficando completamente enlouquecidos por conta da monte de coisa que ele tem aqui. Ou seja, são fatos. O indivíduo, como ser, sabe que é um fato, mas ele não sabe enquadrar. Alguém pode, por exemplo, acreditar muito em pretos velhos, da Umbanda, como um indivíduo de etnia negra, velho, sábio, dentro da Umbanda. Né? Essa é a estrutura de crença dele. Se ele não tem um modelo interpretativo mais amplo, preto velho para ele é isso aqui. Se ele tem uma estrutura mais ampla de entendimento, ele vai ver que o preto velho dele nem sempre é preto e muito menos velho. Que na verdade isso aqui é uma linguagem de comunicação, para que a gente possa se relacionar através da estrutura de crença com um fato que são
inteligências de outros sistemas de realidade que se comunicam conosco. Veja, o que eu quero dizer com isso? De que todo esse trabalho que os espaciais têm feito, através de canais no mundo inteiro, tem uma finalidade, basicamente: plantar dentro da consciência humana, concreta, portanto, os sistemas de inteligência nosso, a nossa cultura, sistemas de conhecimento ou modelos de interpretação de realidade que nos permitem explicar fatos que de outra forma não cabem. Nós estamos, por exemplo, hoje, como tema eleito aqui, uma história da Terra e da formação da Terra que vocês não vão encontrar na universidade. E que, se fosse verdade para os cientistas, seria enlouquecedor. No entanto, existe um conjunto de fatos, como, por exemplo, só para efeito de exemplo, vamos colocar aqui dentro as pirâmides do Egito. As últimas investigações sobre pirâmides do Egito, elas não estão cabendo nem mesmo dentro da história oficial que se tem sobre a civilização do Antigo Egito. Quer dizer, nem os estudiosos da ciência já acreditam nas próprias ideias dele. Ou seja, a caixinha de lixo da ciência também está cheia. Pegue outra coisa aqui. Crânios de cristal. Né? Olha lá, os crânios de cristal. Novas descobertas agora recentes, saiu um novo livro sobre crânios de cristal. Começaram a descobrir coisas sobre isso daqui, gente, que a ciência não sabe o que fazer. Ela põe na caixinha. Um carro. Eu contei já para vocês uma história de um sujeito sentado num carro com o general Shoa, guiando numa estrada em Goiás. Quando de repente, uma intensa luz desce e para a 100 e poucos metros do carro deles no meio da estrada. Menos, era próximo. E o general, que era uma coisa que estava ali na frente do carro, parado. O sujeito que estava guiando ficou endurecido na direção. Virou para o general e disse: general, pelo amor de Deus, diga quando esse negócio for embora, porque isso não existe. O que ele estava querendo dizer? Minha caixinha está lotada. Se começam a acontecer mais coisas, eu vou explodir. Então eu prefiro não acreditar que isso exista. Isso é assim. Nós todos, gente, somos profundamente marcados por isso aqui. Porque, queiram ou não, senhores, as religiões, particularmente no caso brasileiro, o catolicismo, todas as tradições católicas, nos colocaram um universo fantástico, não de modelos de interpretação de realidade, mas de verdades pré-estabelecidas, dogmas. O que nos complica a visão de realidade. Quando alguém tomou emprestada a luneta do Galileu lá e olhou, sabe o que disseram? Que dentro daquele tubo tinha um demônio. Porque as pessoas viam a aproximação das imagens. O que o demônio tem a ver com o problema óptico? Absolutamente nada, mas nós atribuímos essa história de dizer que é o demônio, ou que é mentira, que é isso, é a caixinha. É onde a gente joga aquilo em que a gente, não é que a gente não acredite, a gente não pode acreditar. Porque a nossa estrutura de verdade não permite. O que os ETs então estão fazendo? E diz o seguinte: olha, gente, substituam isso daqui por um modelo de interpretação. Por isso ele diz: quanto menos verdades vocês deixam cristalizar, mais vocês aprendem sobre a realidade como ela é mesmo. Porque isso daqui nos deforma, é uma ótica deformada dos fatos. Nós vamos contar hoje, de uma maneira diferente de como vimos fazendo antes, a questão da Terra e da formação da humanidade. Vocês sabem que recentemente uma escola americana obrigou que o programa oficial da escola substituísse o capítulo sobre a evolução darwiniana da criatura humana, aquela famosa teoria que até hoje ninguém conseguiu derrubar, a busca do elo perdido e tal, por um outro modelo de antropogênese baseado, fundamentado em livros sagrados, na Bíblia. Né? Então, voltou a ideia do Adão e Eva, há 8.000 anos atrás. Começou a dar uma confusão incrível, porque quando os meninos iam para a aula de geografia, tem fatos relativos à criação do mundo e das espécies e não sei o que, com muitos milhões de anos. E a coisa não está funcionando, vai dar uma guerra total, mas as crianças lá
estão aprendendo de que o homem, Deus criou o homem, criou a mulher, tudo exatamente de acordo com uma interpretação bastante dogmática de um livro sagrado chamado Bíblia. Bom, e claro, nós temos no mundo mais de 6.000 livros sagrados. Todos são sagrados, né? E nós sabemos que agora, recentemente, têm sido feitos trabalhos extraordinários no campo da arqueologia, vamos dizer, metafísica, tem se descoberto coisas importantes, e uma das grandes e melhores descobertas da atualidade, ainda não amplamente divulgada, são chamados Evangelhos de Madalena, que desmontam tudo aquilo que, enfim, foi discutido e apresentado como os principais diálogos de Jesus com os apóstolos. Jesus conversava mais com Madalena do que com os apóstolos. Isso gerava uma ciumeira infernal. E a humanidade vai ter que saber da relação de Jesus com Madalena, e que ela absolutamente não era prostituta, muito pelo contrário, era uma sacerdotisa que ainda preservava naquela região do mundo tradições espirituais muito evoluídas, aonde, por exemplo, a sexualidade era caminho para a divindade. Daí o apelido. Era a alma gêmea. Era a alma gêmea dele. Eles eram a mesma pessoa. Vocês imaginam que confusão. Não eram nem 12 apóstolos, eram muito mais. Maria teve outros filhos com José. Quando José casa com Maria, ela já estava grávida de um fenômeno que foi um fenômeno de contato. Porque a inseminação de Maria foi através de uma nave. Ora, isso é muito difícil para nós hoje, para muita gente não é, mas para certas pessoas é o suficiente para a pessoa se levantar e sair de uma sala. Agora, por que a gente pode tratar esse assunto com uma certa abertura? Porque os senhores circulam no meio espiritual distinto do meio, por exemplo, carismático, né? E de outras tradições. Eu não quero falar especificamente sobre religião alguma, o que eu quero dizer, e nem quero dizer que hajam pessoas que sejam melhores ou piores do que a gente. Não se trata disso, eu não estou aqui para fazer esse juízo. Eu estou julgando uma estrutura de crenças. Agora, só para vocês terem uma ideia, os ETs dizem que isso daqui nos traz tanto problema, e a eles também, que eles são obrigados, existe, vocês sabem, o planeta Terra, vamos representar ele aqui, essa é a Terra, física como nós conhecemos. Existe um outro planeta, que é concomitante, eu desenhei ele aqui um pouco grande demais, mas ele não é assim tão maior. Eu vou desenhar na cor verde. Existe um outro planeta que é excêntrico, né? Vocês sabem, ele tem um equador inclinado em relação ao equador da física, portanto o seu eixo apresenta uma angulação com esse eixo da Terra física. Esse mundo paralelo, que é conhecido em algumas tradições com o nome de mundo astral ou mundo áurico, os ETs chamam de Amala. Nós já vimos muito isso, a gente sempre repete, porque sempre tem alunos novos. Amala. E tem uma capital chamada Ashara. Amala quer dizer mundo luminoso. Ashara, mundo transparente. Ashara, Amala, está mais ligado à ideia de que um mundo onde o sentido, as percepções são diretas, né? Onde não predomina, vamos dizer assim, o véu de Maia, né? Pois bem, esse mundo, que é levemente maior do que a Terra física, ele é parte da natureza da própria Terra. É um mundo paralelo, é um mundo hiperfísico, também chamado por algumas tradições, etc. e tal. Esse mundo, ele tem uma grande faixa vibratória. Uma dessas subfaixas, que também apresenta divisões internas, foi inteiramente destacada exclusivamente para tratar dos nossos condicionamentos culturais, espirituais ou religiosos durante o tempo que nós passamos fora do corpo físico, ou durante o sono, ou principalmente quando perdemos o corpo físico
com a sua morte. Ou seja, ao morrermos, nós passamos uma longa temporada numa faixa específica do largo espectro vibratório de Amala para curarmos-nos dos nossos condicionamentos. Porque você imagina um sujeito que nasce na Terra budista, portanto não aceita Jesus. Depois nasce no meio cristão, aceita Jesus. Aí por qualquer motivo volta para lá, vai para o budismo, aceita Buda. Nós somos uma mistura tão impressionante de crenças que nós nem mais nos entendemos. Nós mesmos não nos entendemos mais. Há problemas e processos internos em curso em cada um, decorrente do acúmulo, das sequelas, dos condicionamentos que nós sofremos ao longo de nossas muitas vidas. Esses lugares são muito conhecidos, por exemplo, dos espíritas. Isso aqui é aquilo que os espíritas chamam de mundo espiritual. É aqui que estão aqueles hospitais de que nos falam as obras espíritas do modo geral e do Chico Xavier em particular. Cidades espirituais, vocês já ouviram falar disso, locais, enfim, aonde nós somos tratados. E basta, se vocês lerem um livro de uma contactada brasileira que eu já citei na reunião passada para vocês, Bianca de Oliveira. A Bianca escreve um capítulo do livro dela, que chama-se o livro, eu vou esquecer o nome do livro dela, mas Bianca de Oliveira é fácil lembrar. O primeiro livro dela chama-se As Possibilidades do Infinito. Mas tem um outro que eu não me recordo o nome agora. Vida Após a Vida. Vida Após a Vida. E Vida Após a Vida, a Bianca vai visitar esses lugares. E ela descobre um negócio interessante, que nós já vimos, inclusive, divulgado, mas como é um outro caso diferente do meu, vocês podem comparar as coisas e verem como são. Eles geram, os ETs muitas vezes estão aqui nesse andar de cima, né, da vibração, dirigindo máquinas que geram, dentro dessa faixa vibratória, estruturas holográficas gigantescas, que servem de palco para a recepção das pessoas segundo a sua estrutura de crença. Os católicos são recebidos em lugares que tem crucifixo na parede, andam freiras pelos corredores, olha o negócio, onde você encontra os seus parentes daquela religião, mas não encontra os parentes da outra religião, é desse jeito. Um dia, alguém chega nas costas dele, bate assim nas costas, olha, agora é tempo de dizer como é que são as coisas mesmo, vem cá. Aí abre aquela porta que dá para o outro lado, pronto. O indivíduo fala, eu bem que estava desconfiado que isso aqui era uma coisa armada, era uma tremenda armação. Pouca gente acredita nisso, mas hoje, gente, nós temos que sair definitivamente dessa visão aqui. Porque o que nós vamos ver daqui para frente, nesses próximos 30 anos da Terra, não tem caixinha que dê jeito. Não tem caixinha que dê jeito. Cito sempre porque é excelente exemplo. O professor Léo Springle pegou um monte de gente de que tinham passado por experiência de terapia de vidas passadas. E pessoas que haviam sido abduzidas nos Estados Unidos. Que hoje já existe uma fundação organizando essa gente toda nos Estados Unidos. Todo mês de outubro, a próxima aí, agora, eles se reencontram e fazem troca de experiências, enfim, uma espécie de um congresso só de UFO sequestrado nos Estados Unidos. Olha como é que a quantidade lá está grande. Tem mais de 1000 e tantos cadastrados. Pessoas que autenticamente estiveram a bordo de OVNIs, alguns mantêm ainda contato com as inteligências que sequestraram. Pois bem, essas pessoas, submetidas à terapia de vidas passadas, dentre outras coisas, eles descobriram, foram sequestrados já em várias vidas. Mas, apesar disso, descobriram também que a visão que esses indivíduos tinham da divindade, da religião, continuava a mesma. Para vocês verem o nível de sedimentação da visão religiosa que as pessoas têm da realidade. E isso era uma dificuldade imensa para essas pessoas. Porque, como as duas viram aquela coisa belíssima, olharam para a Terra e não se conformaram de ver a Terra no estado em que ela estava. Lamentável confusão terrestre, né? Porque lá eles disseram, o próprio Aldrin falou, e depois o Collins e o próprio Armstrong, daqui se tem uma visão de Deus. O que ele quis dizer com isso?
ele viu Deus. Não, nada disso. Uma visão, quer dizer, uma percepção, um sentimento da grandeza da obra que é a consciência una, universal, cósmica, como queira. Porque ali a gente tem uma perspectiva de realidade. Quando a gente fica muito na Terra, todos nós, sem querermos, nós vamos usando uma viseira assim, ó. A gente não olha mais para cima. Nós até esquecemos que habitamos um planeta que gira em volta do Sol, né? Me lembro uma entrevista feita para um canal americano, o microfone na boca das pessoas no meio da rua. Onde você está? O sujeito procurando a plaquinha da rua. Chegar para outro, onde é que você está? Fala, eu estou aqui. Um outro cara, tudo com rádio. Ninguém disse, de todos os entrevistados, eu estou no planeta Terra. Quer dizer, por quê? O assunto era sobre esse. Agora foi recente, por causa da comemoração da chegada do homem na Lua, né? Então discutiu-se sobre o cosmos, sobre quantos bilhões de estrelas, né? E sobre o problema da consciência de nós não sabermos que somos habitantes do espaço infinito, de que somos um planeta, de um dos milhões de sistemas solares, de um braço, de uma galáxia que é uma entre bilhões de galáxias. Você chega para o cara no microfone assim, onde é que você se encontra? Você procura a placa na rua. É loucura. Quer dizer, isso mostra o nosso nível de condicionamento. Agora, se você pergunta para um extraterrestre, né, no meio da rua, onde é que você se encontra, ele vai falar que está no planeta Terra. Isso é um exemplo bobo? É. Mas o que nós queremos dizer? E essa estrutura aqui é uma coisa grave. Isso aqui é uma verdadeira doença dentro da gente, né? Eu costumava conversar com minha avó Aparecida, antes dela morrer, naturalmente, e conversávamos com ela na época, estava eu, ela e minha mãe, em São Paulo, conversávamos sobre o caso do livro de um sujeito português. Eu sou péssimo em lembrar nome de autores, por isso que não lembro o meu também, né? Não é Runeus, eu acho que ele esteve aqui em Curitiba, não é Runeus. Ele escreve um livro sobre o caso de Fátima, né? Todos os episódios que envolveram aquele acontecimento da Cova da Iria em 1919. Acho que é Runeus. Eu acho que ele esteve aqui em Curitiba ou em Brasília numa conferência internacional de ufologia e ele fala justamente sobre o livro. Ele é o famoso cara que divulgou que as crianças não tinham dito ter visto Maria, mas um ser, uma criatura de aspecto feminino, que vestia uma roupa colante. Nossa Senhora de calças compridas era um problema, mas ela usava uma roupa colante, era muito bela, envolta com um quê num manto de luz. Elas não falaram que ela estava com um manto. A expressão das crianças é, ela estava envolta numa luz com um manto de luz. Trazia na mão, acho que direita ou esquerda, não me lembro, uma bola luminosa através da qual falavam com as crianças. Gente, há vários casos de contato com extraterrestre em que eles têm uma máquina na mão, circular, esférica, e que a voz parece vir dali. Foi uma máquina de tradução. Ela vestia uma roupa adesiva, prata. E ele conta que o artista que foi obrigado a fazer a estátua, a imagem de Maria, chegaram para ele e encomendaram a Maria. Ele fala, mas o que as crianças viram? Não importa. Faça. Isso está no livro dele, né? O sujeito que fez a Maria, que se tornou clássica na iconografia cristã, relativa à aparição de Fátima, na Cova da Iria, nunca viu a descrição que as próprias crianças fizeram. Vocês verem que loucura. E tem mais, ele descobriu, e faz parte do livro dele, de que aquelas aparições se deram em vários países, conforme o local era aceito de uma maneira. Na Cova da Iria foi Maria. Em outros lugares, na França e mesmo em Portugal, foram seres que vêm das estrelas. No outro local era encontro com o demônio das profundezas. Cada lugar recepcionou as imagens de uma maneira, isto é, segundo a sua estrutura de crença. E recentemente um padre botou a boca no trombone, começou a dizer que foi uma grande invenção a aparição de Fátima, porque a igreja estava precisando de
de propaganda e não sei o que. Não sei o que fizeram com o padre. E não acredito que ele esteja totalmente verdadeiro na afirmativa dele. Porque as aparições marianas têm ocorrido no mundo inteiro. Se vocês viram aqui em Curitiba a palestra do Bon Giovanni, aquele italiano que tem as chagas, ele mostra a perfeita correlação entre a fenomenologia mariana e a fenomenologia UFO, mostrando como essas coisas estão associadas. No próprio Ceará, lá em Baturité, aconteceram visões, essa coisa toda, e foram documentados OVNIs a grande altitude sobre aquela massa de gente querendo ver Nossa Senhora, né? E vocês veem o que é uma estrutura de crença. Vou dar um outro pequeno exemplo, já que eu falei no Bon Giovanni. O Bon Giovanni, aqui em Curitiba, também explicou num congresso por que as chagas de todos os estigmatizados ao longo da história da humanidade apareceu com um buraco na mão, se Jesus foi perfurado no pulso. Por que isso? Todos os outros, aquele São Francisco... Como é que é o São Francisco que tem as... de Assis. É o de Assis que foi... Não foi o Xavier, não, que teve as chagas? Não, São Francisco de Assis que tinha os estigmas. Tinha os estigmas? Bom, muito bem. Minha cultura católica não é essas coisas. E tantos outros, inclusive algumas mulheres também, né, tiveram as chagas aqui. Ele conta o seguinte, que na iconografia cristã, isto é, nos quadros e pinturas feitas sobre Jesus crucificado, todo mundo desenhava na mão. Então, os estigmas começaram a aparecer na mão, porque se aparecesse no pulso, iam dizer que era falso. Porque o verdadeiro era aquilo que as pessoas acreditavam. Isto é, o estigma na mão. Porque as imagens, todo mundo metia o prego no meio da palma da mão. Ora, isso é um sistema de tortura, a crucificação é um sistema de tortura que já vinha se usando há 300, 400 anos naquela época. Todos os camaradas ou eram amarrados ou eram presos por aqui, pelo pulso, porque entre esses dois ossos existe aqui cartilagem suficiente para sustentar, ajudar a sustentar o indivíduo. Aqui não tem nada. Você enfia um prego aqui, você puxa ele assim, você rasga, não sustenta nada. Então, quando se amarrava também, amarrava-se pelo pulso. E quase sempre era prego e corda, para evitar que o sujeito despencasse lá de cima. E não tinha calçozinho no pé, não, porque as cruzes tem um calçozinho para Jesus botar o pé. O instrumento de tortura mesmo não tinha. E há muitas vezes, o pau transversal da cruz também não estava presente na tortura. O sujeito era colocado assim, né? A haste passava por aqui, ele ia com a mão lá para trás, pregava e amarrava atrás, uma mão, um pulso sobre o outro, né? Um sujeito desse morria asfixiado em muito pouco tempo. Afora o próprio perda de sangue, em pouco tempo ele estava desidratado e acabava morrendo mesmo. E eles contam também que tiravam sempre eles antes de morrer completamente. O sujeito estava em estado já de coma e tiravam para ele morrer fora dali, não tinha mais jeito. Mas esses pequenos acontecimentos mostram que nós costumamos muito mais acreditar naquilo que a gente vê do que em qualquer outra coisa. Aí vocês encontram quadros, não só renascentistas, como bizantinos também, e de outras tradições, que pintam discos voadores de forma clássica, isto é, essa forma aqui, em quadros dos anos 900 e pouco, depois 1100 e pouco, área medieval, tempo medieval todo, 1300, 1400, 1500, 1600, quadros que foram embarcados e vieram para o Brasil e depois foram embora, depois com o fim do reinado aqui na Terra, aqui nessa terra de Santa Cruz, em que apareciam os personagens religiosos, como Maria, por exemplo, e no céu, discos voadores. Isso você já dispõe na internet, né? Alguém, em algum momento, depois, com o tempo, alguém que devia saber muito das coisas, começou a tirar essa figura aqui. Aí botavam estrelinhas. A mesma coisa fizeram com o Espírito Santo, que era representado por uma mulher. Discutiram tanto se essa mulher devia ter não seios e quadris largos, bocas carnudas ou não, que chega de mulher, botaram uma pomba.
Isso aconteceu em 1300 e qualquer coisa. A igreja passou mais de 20 anos para definir como é que devia ser Maria. Se ela tinha que ter ou não seios. Essa discussão eterna, né? Dentro de um sistema patriarcal, que fizeram o que fizeram com a mulher, o que se podia esperar? Tinham que desenhar uma mulher absoluta e radicalmente insossa, né? Por que não botavam um homem logo, né? Para resolver esse drama da consciência cristã em relação ao problema da mulher, né? E agora tem o Papa aí querendo fazer uma nova encíclica para pedir perdão às mulheres. Eles vão ter que pedir perdão para todo mundo, né? Eles resolveram pedir perdão. Primeiro foi o Galileu Galilei, né? O Leonardo da Vinci, não sei se também já foi perdoado, Copérnico. Eles tinham que pedir perdão para todo mundo de quem eles ouviram confissão. Porque eu acho que essas coisas a gente não conta para ninguém. Nosso processo interno. Por que nos obrigaram a confessar? Por quê? Porque precisávamos saber o que estava acontecendo. Exatamente, era uma estrutura de controle. E nós passamos a acreditar tanto nisso, que quando a gente fazia uma coisa que eles diziam que era bobagem, a gente já estava pensando na confissão, inventando um jeito de dizer o que estava aprontando. Olha só, essa estrutura é uma violência contra a criatura humana. Uma violência. E o feminino, no entanto, será resgatado no mundo. Não só na história, quando vão se contar, mas se contar tudo de novo, né? E vem aí os evangelhos de Madalena, e que falam sobre o resgate do feminino e sobre a verdadeira natureza dupla, polarizada da criatura humana, das nossas origens, tudo, enfim, de novo. Quem sabe dessa vez a gente resolve abdicar completamente da mentira e assumir definitivamente uma nova situação, novo entendimento. Os espaciais, portanto, nesse esforço que é planetário, procuram atender a todos os sistemas étnico-culturais estabelecidos no mundo, para que todo mundo substitua sua estrutura de crença por um modelo de entendimento da realidade, né? Por isso, eles divulgam o que a gente chama de teoria ionádica, aquilo que a gente aprendeu na aula passada, sobre os ionas, como realidade única, a partir do qual toda a estrutura cósmica se desenvolve. Claro que a abordagem que a gente fez na aula passada, gente, não é uma abordagem profunda, mas eles falaram, inclusive, que no dia que nós tivermos computadores de grande porte mesmo, nós vamos até saber por que nós temos 5 dedos, estudando sistemas de desdobramento ionático da mônada. Portanto, todo o nosso código genético tem uma origem muito mais remota e profunda do que a gente pode supor. Existe uma lei que organiza a realidade. Tudo que é físico é uma expressão última, quer dizer, no plano da matéria, de uma coisa que está muito acima ou muito antes. E que precisamos compreender isso também, que é importante para a nossa aula de hoje. Todas essas outras realidades que o catolicismo, por exemplo, ensinou que era para o alto, para cima, na verdade são concomitantes. Essa palavra em língua portuguesa é muito importante. Ela dá uma perfeita noção da coisa. Concomitância, isto é, ocupa o mesmo lugar conceitual ou espaço. Então, a nossa Terra paralela é uma coisa que não se encontra. Na verdade, ela é concomitante. Nesse mesmo espaço, mas numa outra faixa vibratória, estão ocorrendo situações, vivências, acontecimentos que nós não percebemos por estarmos sintonizados com outra dimensão dessa realidade. Quem conhece, nem que sumariamente, assim, noções de eletrônica, os rádios antigos tinham aquele botãozinho que a gente rodava, que é o condensador variável, que nos permite sintonizar diversas estações. Pois bem, o nosso corpo funciona como um condensador variável, porque ele é que nos sintoniza com essa dimensão física. Nós não somos o nosso corpo físico,
Nós estamos aqui manifestados porque o nosso corpo físico nos sintoniza com essa realidade. Essa realidade aqui, nós podemos chamar de realidade AM. A outra paralela, nós vamos chamar de FM. Como nesse lugar aqui tem uma grande quantidade de sinais de rádio, só de celular, você imagina quanto que existe sinal. De televisão, de rádios, nas faixas de AM e FM, e outros níveis de ondas de rádio, de energia, que inclusive provindas do espaço. Tudo isso bombardeia esse ambiente aqui simultaneamente. Essa própria máquina, pelo fato dela ter um motor elétrico funcionando, ela emite sinais de rádio. Existe emissão de energia também, aqui não só na faixa luminosa, mas outros espectros também, a luz em radio, a luz fluorescente que está piscando aqui a 60 piscadas por segundo. A gente nem vê ela apagar, porque o olho não consegue ver. Mas ela apaga e acende 60 vezes num segundo. Ela também emite uma série de ondas. Tudo isso é o nosso ambiente aqui. Nós fizemos mergulhado em estruturas de campos de força. E nós temos, cada um de nós, o nosso campo de força. O nosso cinturão de Van Halen. Quer dizer, nós temos fluxos de energia que saem da nossa área abdominal, dos nossos chakras, que formam estruturas externas e estruturas internas. Isso tudo está aqui coabitando, interagindo, porque estamos todos sentados juntos. Criamos, em decorrência disso, um campo maior. Campo esse, por ser harmônico, ele emite luz. Em que nível? Nas outras faixas vibratórias, atraindo inteligências que estão vivendo naquele outro nível. Compreende como se forma o campo de proteção da nossa atividade aqui, permitindo com que entidades e outras inteligências se aproximem exatamente dessa maneira. Uma pessoa sentada, junta-se com outra pessoa, forma-se o tal do auditório. Né? Cada pessoa tem seu campo. E que se soma. Nós formamos uma espécie de uma nuvem. Se esse campo formado das pessoas há uma vibração harmônica, isso se ilumina. Se isso aqui se ilumina, isso tem uma faixa, um espectro específico, dentro de uma oitava qualquer. Vai dentro desde o infravermelho até o ultravioleta. Isso aqui, gente, atrai entidades que nós vamos representar assim. Essas entidades, por sua vez, formam campos. Então nós podemos representar assim, cortado, só para entendimento, um campo de energia e, eventualmente, cúpulas energéticas, não só na parte de cima também, como sistemas que nos conectam a realidades profundas, abissais. Né? Então toda reunião fica, na verdade, dentro de um grande campo de luz de energia. Como esse lugar tem paredes, tapete, essas coisas todas, com o tempo forma-se essas paredes, tudo. Toda vez que o campo se repetir, ele entra em ressonância. Isso aqui chama-se egrégora. Você passa a induzir. Né? Toda vez que um grupo começa a se reunir naquela energia, imediatamente esses campos harmônicos se formam, as entidades chegam, aquilo está agendado. Vocês não sabem que os espíritas se reúnem sempre no mesmo dia, na mesma hora? Com que finalidade? Justamente fazer com que, porque a periodicidade, a regularidade de reuniões de consciência, elas naturalmente organizam esses campos, que facilitam a atividade dessas entidades comunicadoras e protetoras que estão vinculadas a uma determinada tarefa. Tarefa que decorre do fato da Terra física e da outra Terra manterem entre si uma estreita relação. Essas duas terras comunicam-se, trocam experiências diversas entre duas humanidades, a humanidade física e a humanidade não física ou hiperfísica, que os ETs chamam de humanidade elaiana. Os elaianos são, portanto, os habitantes dessa terra paralela, ou dessa terra concomitante, de Amala,
cuja capital é Ashara. Repetindo os nomes para que as pessoas guardem. Nesse campo paralelo, gente, os espaciais trabalham como se fossem entidades. Da mesma forma. Embora os ETs sejam físicos, como nós somos físicos, habitam planetas físicos, como o nosso planeta é físico, viajam no espaço com naves físicas, com seus corpos físicos, eles são seres que operam as suas dimensões superiores com muita facilidade. Eles se ausentam do corpo físico, deixam o corpo físico guardado e atuam como se fossem entidades. Porque nós usamos o termo entidade para representar a criatura humana sem o corpo físico, ocasionalmente, ou criaturas humanas que nunca têm corpo físico. O mesmo citado livro da Bianca, que desculpe, você lembrou e eu esqueci. A Vida Após a Vida, ela fala de toda uma humanidade que nunca desce na matéria. São chamados Elaianos. Vivem nessa terra paralela, ou seja, nessa terra concomitante. Então nós aqui, sentados nesse auditório, podemos eventualmente estar dentro de uma montanha, podemos estar sendo atravessados por um rio, podemos, enfim, de repente tem um outro auditório, só que o palestrante está falando lá e todo mundo virá daqui para lá e vocês virá daqui para cá. Não sabemos o que está acontecendo, mas na paralela alguma coisa está acontecendo. Podem ter certeza. Isso aqui é concomitantemente um lugar de múltiplas frequências vibratórias. E elas não se misturam. Seriam nossos grupos espirituais que a gente vê na 10ª profecia? Como? Seriam? Nossos grupos espirituais? Sim. Sim, perfeitamente. A nomenclatura é vasta, né? As maneiras de se explicar todas essas coisas também. Mas isso tudo se refere à mesma realidade. Quando você à noite deixa seu corpo físico na cama e se ausenta de seu corpo físico, você sai numa das faixas vibratórias de Amala. Tem a faixa dos dorminhocos. Existe uma faixa vibratória específica onde circulam apenas as pessoas que ainda não têm muita noção de que estão fora de seus corpos. Ali ela fica à toa, não participa de nada. Agora, as pessoas mais conscientes, que estão com nível de toxicidade também mais baixo, ou auxiliado por outras entidades ou por espaciais, frequentam lugares, vão à reunião, essas coisas todas, participam de palestras que acontecem do outro lado. Essas palestras aqui, elas são acessíveis de outro lado também. Sempre saibam, junto do público físico, e existem entidades também participando, né? Aprendendo da mesma forma. E eu só vou aproveitar para gravar um pequeno depoimento. Eu estive em Brasília recentemente com um grande amigo meu. Esse amigo, o sujeito que viajou o mundo inteiro. Ilha da Páscoa, Tiahuanaco, Egito, não sei quantas vezes, agora está nos Estados Unidos. Sempre lidando e trabalhando com esses temas, esses assuntos. Ele aprendeu, durante um bom tempo, ele participou do grupo da Bianca e aprendeu a técnica de sair conscientemente do corpo físico. Técnica essa que ele exerceu com muita propriedade durante um tempo, depois acabou abandonando por outros motivos que não vem ao caso. Ele, fora do corpo, encontrou com o pai dele, um homem austero, já falecido, e que era presbiteriano. Ao encontrar com esse pai, ele teve, parece que 2 ou 3 oportunidades, um diálogo extraordinário. Uma das coisas que o pai falou, esse foi o tempo que ele perdeu levando tão a sério os ensinamentos que ele tinha tido na igreja. E que ele passou anos e anos do outro lado para se descondicionar disso tudo e aprender as coisas como elas eram de fato. E ele dizia para o filho: mas poxa vida, você saindo do corpo, aprendeu essa técnica, por que você não veio me dizer aqui, ou por que naquela época você estudava já isso, quando eu estava vivo você não me dizia? O pai mesmo concluiu: realmente eu era muito cabeça dele, eu não ia escutar. E nós somos assim, nós enraizamos, né, na gente estruturas de conhecimento, de valores, de significados, e não queremos abrir mão. Quando eu estava contando sobre o meu diálogo com minha avó, e eu não dei prosseguimento à conversa, eu falei do livro do Ron Nelson. Eu comentava com ela esse livro.
ela achava uma coisa extraordinária, aquela história de Nossa Senhora ser assim, ser assado. Ela ficava impressionada, de repente ela parava e falava, tá bom. Ah, mas eu acho até que isso tudo pode ser verdade, mas para mim, Nossa Senhora, aí tarará, não mudava nada, ia continuar do mesmo jeito. Não tem importância. Não tem importância. As pessoas podem perfeitamente continuar com seus modelitos, né? Porque agora até aí vai haver agora um concurso internacional, já que um brasileiro ganhou o concurso internacional para definir o novo rosto de Jesus pro. Não foi? Foi um brasileiro que ganhou, você sabia disso? Um brasileiro que ganhou. Ele que está definindo a nova aparência de Jesus, né, para o novo milênio. Agora vai ter a nova aparência de Maria. Né? Os movimentos negros já estão se movimentando. Porque é uma Maria branca. Né? E parece que tem gente que não está gostando disso. Mas, meu Deus do céu, olha o que esse mundo, né? Agora, que cor? O problema da cor para a questão das vestes de Jesus não foi totalmente definido ainda. Porque se você junta o branco com o verde e com o vermelho, é de um país. Se você pinta a roupa de Jesus de verde, amarelo e azul, se você pinta de azul, vermelho e branco, é um problema. Você está definindo ideologicamente, olha que loucura que nós chegamos. Eu acho que ele tinha que ter pregado Palmeiras, Botafogo, todos os times de futebol, porque é um problema. Como é que ele visitaria o Brasil se ele tivesse de branco e preto? O que os palmeirenses iam achar? O Vasco, Corinthians, tudo bem, mas e o resto? Gente, isso é o mundo. Assim nós somos. Ninguém pode hoje saber onde eventualmente Jesus nasceu, porque o grupo étnico-cultural que ele se viu de base ia ser um problema complicado. Você imagine se alguém descobrisse quem eram os pais, os parentes, os primos ligados a um Jesus que teria nascido hoje, com a mídia que nós temos hoje. Naquele tempo, na Galiléia, deu o que deu. Você imagina se não ia ter emissora de televisão comprando os direitos de transmissão da imagem dele. Lógico, nós vivemos num mundo completamente enlouquecido, né? Isso faz parte da nossa realidade hoje. Mas o que eu quero dizer é que nós não precisamos destruir os modelitos, mas que nós temos que ter uma outra perspectiva, nós temos que ter. Porque senão, gente, a nossa caixinha vai explodir. A história que eu vou contar hoje para vocês é uma história esquisita para danar, mas é a verdadeira história da humanidade, contada pelos espaciais. Há algumas diferenças em outras versões, na versão de Urântia e de outros canais, mas poucas diferenças, né? Eu mesmo, ao longo do meu tempo de estudo disso, eu comecei a descobrir que são do meu próprio trabalho de duas maneiras. Eu vou depois dizer para vocês onde é que eu tenho pensado, repensado algumas coisas, né? Mas, em primeiro lugar, eu começaria dizendo o seguinte. A vida, ela é uma expressão universal. Isto é, a vida humana. Nós, como somos aqui na Terra, nós existimos em qualquer lugar, não só desse, mas de outros infinitos universos. Bom, uma frase dessa numa universidade, mesmo que eu tivesse doutorado, eu estava fora da universidade, expulso, né, porque isso é uma heresia científica. A ciência acredita que o homem, ou a humanidade, é originária da Terra. E só para contar uma história que a gente não sabe se já gravou aqui ou não, a Igreja Católica tem um sujeito estudando a possibilidade da humanidade contactar outras inteligências. E a grande preocupação dele é o seguinte, se eles vão ter que catequizar esses extraterrestres. Na vez passada eu contei sobre isso, né? E ele voltou a fazer novas colocações agora, muito mais impressionantes do que vocês podem imaginar. Ele diz assim, de que o batismo é uma coisa universal, deverá ser indagado para esse povo se eles foram batizados. Gente, um negócio desse não dá para acreditar. Mas eles estão convencidos
de que eles vão ter que batizar todos os ETs que chegam aqui, fazer a primeira comunhão. Imagina essas criaturas que viajam o cosmos, tendo que aprender quem é Deus. Deus é o Espírito perfeitíssimo, eterno, criador do céu e da terra. Eu me lembro disso, eu aprendi isso, né? Eu aprendi isso. Agora, se a igreja continuar pensando assim, sabe, ela chega numa hora, a caixinha dela vai para o espaço, porque as realidades são absurdas. Mas será que eles realmente pensam assim, ou que isso é o que eles passam para as pessoas? Olha, já me fizeram, você é a segunda pessoa. Porque eu não posso acreditar que eles pensem dessa maneira. Eu acho que eles passam isso para as pessoas, né? Eu acho que é só um ser. Abrir um parênteses. Que é uma coisa tão acreditável. Isso aqui infantil, né? é o chamado mundo cristão oficial, mundo católico. Aqui é o clero que lida com isso. Aqui existe uma patotinha, daqui a pouco eu falo quem é. Aqui existe, vamos chamar, o papado. Aqui atrás, eu vou desenhar uma coisa assim. Pontilhada, com um túnel pontilhado. Também que não tem ninguém da igreja aqui. Esse grupo aqui é o mesmo desse. Isso aqui é uma conexão extra-papada. Isso aqui é a chamada igreja subterrânea. A igreja católica é isso aqui. É o povo, né? O clero, e toda essa estrutura aqui é vinculada ao Papa através de uma estrutura censora que define a política de relação com o mundo cristão católico. Esse elemento interveniente aqui, no fundo, é aquele que participa da definição de quem será o próximo Papa, quem tira a vida de Papa, bota Papa, tira Papa. No fundo, é essa turma daqui. Né? Por que eu fui tão explícito assim? Porque eu acredito que realmente tiraram a vida do João Paulo I. Isso é uma crença minha, não é só minha, aliás, tem um monte de gente que acha. Em seguida da morte dele, assim, 3, 4 meses depois, eu passei um período na Itália. Eu conversava muito com isso. Na época eu tinha 21 anos, com jovens, assim, mais ou menos a mesma faixa etária, e todos os jovens italianos, assim, de forma unânime, diziam que morreram no Papa. Morreram com o Papa. Morreram ele. É. E a gente sabe o que ele queria fazer, né? Ele queria revelar para esse mundo aqui a existência desse time aqui, ó, que controla toda a igreja. Uma das coisas que esse grupo controla é uma coleção de cadáveres não humanos. Outra coisa que esse grupo controla é uma biblioteca onde tudo que está aqui é proibido, a não ser um pequeno departamento que, sob a anuência específica de alguém daqui, o Papa eventualmente pode ver. Passa um fantoche, não manda nada. Nada. Mas aí quando o FHC, todas essa estrutura, todo mundo está ali fazendo um papel. Gente, o que tem aqui embaixo, ninguém acredita. Ou melhor, os ETs dizem que aqui embaixo tem inclusive conexão. Olha o que eu vou dizer. Está gravando, hein? Conexão com o chefão dos GOGs, que é uma entidade conhecida com o nome de Belzebub. Grodokunki. Quem é? Belzebub. Porque ele, na verdade, chefe dos GOGs, é um povo que veio com a terra, vocês vão ver a história, veio com a terra, tem uma chefia poderosa, e que a igreja colocou nas costas deles a representação do mal. Porque como habitante das profundezas, dos
infraeros. De onde vem a palavra inferno. De onde vem a palavra infernos. Quer dizer, infraeros quer dizer mundos subterrâneos. Nos locais onde foi construída a basílica, existem passagens físicas para regiões subterrâneas. E os ETs confirmaram, o quartel-general dos GOGs é também nos mundos subterrâneos do Vaticano. E eles têm comunicação interna. Esse grupo aqui é o grupo que trabalha com iniciados que estão por trás do fenômeno chamado religião católica. É uma bolsa iniciática, isso aqui é uma estrutura, é uma escola iniciática que tem como ação externa a chamada mundo católico, que é a exploração virtual da vinda do Messias, que não tem qualquer ligação com a igreja. Acredito nisso? O Jesus mesmo, Ben Pandira, não fundou essa estrutura de jeito nenhum. Isso aqui foi apropriado com a finalidade de se criar uma gigantesca estrutura para ajudar a humanidade a atravessar 2000 anos de trevas. De uma certa forma, conseguiram, mas em compensação também deixaram uma herança que eu vou te dizer, né? Eles reafirmaram o patriarcado na Terra com consequências extremamente danosas para toda a cultura humana. E esse grupo aqui tem ligações com o espaço, sim. Tem ligações. Então, se você me faz a pergunta que fez, eu vou dizer para você sim e não. Quer dizer, a política oficial aqui em cima é ficar dizendo essas bobagens. Agora, lá dentro, eles sabem de tudo e mais alguma coisa. Tudo e mais alguma coisa. No último filme divulgado sobre atividades americanas junto com russos, era plena Guerra Fria. O que você lia na imprensa é que os Estados Unidos estavam à beira de uma guerra com a União Soviética. O filme, na época, mostrava F-5 voando com MiG e perseguindo o UFO. Olha que palhaçada. Quer dizer, na questão UFO, eles voavam junto em território russo. Nos jornais, a cúpula estava na iminência de apertar o botão e destruir o mundo. Esse livro que foi editado agora no Brasil, através, tem um livro do Coronel Felipe Corso, que foi traduzido para o português, editado no Brasil agora em 99, através da Biblioteca UFO, da revista lá do Jevaer. Sim. Ele conta exatamente isso. Isso que você está falando, né? Que na realidade a Guerra Fria nada mais era do que uma maneira do exército americano, através do resgate da nave de Roswell, eles desenvolveram uma tecnologia bélica baseada nos acessórios, né, que eles pegaram na nave, só que eles tinham que justificar isso para o mundo. Então, era Guerra Fria. Encenação. Encenação. Quer dizer, na realidade... E hoje continua assim, né? Acabou a Guerra Fria, eles estão inventando outras coisas. Aquele avião estranhíssimo, americano, sabe aquele avião que tem cara de morcego? Ele levanta voo dos sistemas convencionais, mas a partir de uma certa altura, ele começa a se utilizar de sistemas de de sustentação não terrestre. Já é tecnologia copiada das naves que os americanos pegaram. E não pegaram apenas Roswell, gente. Tem 30 e tantas naves, muitas das quais intactas, que os americanos já sabem como pilotar. Então eles já passeiam com essas naves por aí, alienígenas. Fora os carinhas que estão lá, em corpo e alma, né, vivos, trabalhando com eles. Portanto, a igreja que nós temos é essa daqui. A igreja, esse aqui é o trabalho social da igreja. Aqui é desconhecido. O mundo católico, no máximo, conhece a figura do Papa, que é a representação máxima disso. Ele tem uma função de poder no mundo temporal, no mundo católico, diante das outras nações. Já essa aqui é a igreja oculta, essa estrutura aqui que manipula o Papa e a relação dele com o mundo católico. Essa turma aqui define conteúdo e qualidade de encíclica, política de comunicação social, essas coisas todas. É que define quem vai ser cardeal ou não. Porque, no fundo, a definição dos papas, um a um, é tudo articulado. Ou vocês acham, por exemplo,
que as profecias de São Malaquias, que se referem aos papas todos, vieram de onde? Todos os papas, mesmo em reencarnações anteriores, fazem parte dessa cúpula, ou fizeram parte, porque essa ordem iniciática não é uma ordem fechada. Você pode romper dela, voltar para ela, né? Depende da situação. E a finalidade dela foi atravessar esses 2000 anos sustentando toda essa estrutura de coisa. Só que isso aqui foi inteiramente modificado para adaptar-se aos interesses desse grupo de poder e das relações com que eles tinham para lá e para cá também. Né? Isso aqui é outro capítulo, gente. Um dia, quem sabe, a gente bate um papo sobre ordens iniciáticas. Se vocês imaginarem as verdadeiras finalidades das ordens iniciáticas na Terra, vocês vão estourar a caixinha de vocês. Né? Mas isso agora já está superado, né? Hã? Se superando, isso já está se superando agora. Isso vai desmontar, né? Vai desmontar. Está desmontando já. Está desmontando, né? Eles vão ver que essa relação aqui está cada vez mais... No Brasil, por exemplo, a igreja ou parte para aceitar uma relação com todas as tradições afro-brasileiras, né? Ou não vai dar certo aqui, porque o católico aqui vai mesmo, ele toma passo no centro espírita, ele vai conversar com não sei quem. Aqui não tem essa conversa. Não adianta eles quererem amarrar isso aqui, porque não vão conseguir mesmo. Portanto, o camarada que na igreja fala de batismo dos extraterrestres, ele nem sabe a existência disso aqui embaixo. Ele é o sujeito que veicula a doutrina oficial para o grande público. Né? Ele não sabe do que está por trás. O que ele está dizendo, na verdade, é uma armação. Ele não sabe, porque essas pessoas estão a serviço, eles são manipulados. Isso tudo foi feito para que a igreja mantivesse o poder consigo, né? Que as pessoas não tivessem acesso ao conhecimento. Que é isso que a gente está conversando aqui. Principalmente as mulheres. Principalmente as mulheres. Agora está desmontando tudo isso. Desmontando. A igreja vai se esfacelar. É, aliás, um dos trechos da terceira profecia de Fátima. O fim das religiões, de modo geral, em particular da igreja, com toda essa estrutura de coisa. A igreja tem vinculações, inclusive extraplanetárias, contatos com seres de outras partes do nosso sistema solar. Bom, mas, voltando ao prólogo. A vida humana é cósmica, é universal. É uma das expressões de consciência. Quando a gente passou para vocês a ideia, o conceito de reinos, os ETs explicam que todas as criaturas existentes, elas podem ser classificadas em 7 grandes tipos, né? Aquilo que os teósofos chamam de reinos. Uma das expressões da única consciência é chamado reino humano. Tá? É a mais complexa das expressões. É cósmica, portanto, existe em todos os infinitos universos. Agora, o que é importante nós considerarmos aqui é que essa estrutura, isso que nós estamos chamando de cosmos, nós podemos representar como uma árvore. Solo, raízes, frutos e semente. A semente está aqui. Ao ser replantada, ela dá origem a um outro universo, outra árvore, com raízes, sempre no mesmo solo. Que por sua vez também vai ter um fruto, que vai ter semente, que, etc. Para os espaciais, as criaturas humanas que devem ser sempre vistas como um par, nunca como um indivíduo só. Um homem ou uma mulher, no caso dos seres sexuados, que é o nosso tipo, são sementes, ou seja, eles podem dar, em princípio, origem a um universo completo,
Todos os universos esses sempre enraizados no mesmo solo comum. Né? Então existem infinitas árvores, isto é, infinitos universos no mesmo cosmos, ou na mesma unidade. Isso tudo como parte de uma única consciência. Essas sementes aqui, os ETs chamam de casais raiz, isto é, casais que dão origem a outros universos, porque nem todos necessariamente dão origem a outros universos. Qualquer um de nós aqui, em princípio, e por isso Jesus falava que nós somos deuses e não sabemos, podemos, com a nossa contraparte, um dia, num remoto futuro, termos potência suficiente para, lançado na Terra, dar resultar num novo universo. Isto é, a Terra quítida do Sol, né? Um solo cósmico, que é chamado o seio do Criador. Tem um nome complicado, eu boto para vocês aqui. Tem uma cor diferente. Para ficar. Esse solo comum tem muitos nomes. Um deles aqui é um A. Barai. Essa sílaba é forte, mas tem que falar o I junto. Dia. Isso aí quer dizer, a tradução mais simples significa ventre. Né? Barai Dia. Isso aqui é um mantra extraterrestre para falar desse solo, né, da totalidade. Não vem ao caso, nós não vamos estudar isso hoje. Mas o que é importante considerar é o seguinte: essas sementes são casais que dão origem a outros universos. Vocês notam, pelo próprio entendimento que nós temos de árvore, fruto e semente, que uma semente, embora originária de uma árvore completa, é totalmente independente dessa árvore, não é verdade? Tanto é que ela pode ser retirada dali, colocada em cima dessa mesa, guardada, ela dura muito tempo. Ela é uma coisa autônoma. Ela não depende dessa árvore aqui. Ela está num contexto muito maior, que é Barai e Dian. Mas ela não depende da árvore de onde ela se originou. As criaturas humanas não dependem dos universos onde elas foram criadas. Somos livres. E essa árvore respeita as próprias sementes como se elas fossem já árvores, ainda que embrionárias, ainda que em potencial. Se nós entendemos que essa árvore aqui foi originária de um casal raiz, vamos representar esse casal aqui na raiz, plantada. Esse casal, no nosso caso, chama-se Mariam. É o universo ao qual nós estamos conectados. Ele é uma árvore. Nós podemos dizer que esse casal está em qualquer ponto dessa árvore, não é verdade? Ele é a própria árvore. Mas os filhos, isto é, as sementes dos frutos que essa árvore deu, ainda que filhos desse casal, são seres ou criaturas ou inteligências independentes do casal original. Confere isso. Esse conceito é importante para a gente ver o que vem a seguir. Bom, os espaciais dizem que a partir do momento em que uma árvore tem frutos e tem sementes, essas sementes podem perfeitamente viajar e se estabelecer em outros universos. Ou seja, como seres livres de seu próprio casal original, eles podem frequentar outras árvores. E essas criaturas procuram se estabelecer na árvore que maiores conveniências evolutivas têm para eles. Eu quero ajudar vocês a desmanchar a ideia de condenação. Os espaciais explicam que as criaturas são atraídas para os sistemas aonde mais possibilidades elas têm em termos de evolução. Se ela vive num mundo e aquele mundo vai dar um salto de padrão vibratório ou vai se dividir o seu padrão vibratório, olha só, o mundo vem num espectro energético viajando nessa linha.
Num determinado momento da evolução dele, esse espectro se divide, ela vai para um outro caminho, esse mundo segue um outro destino. Parte da humanidade que está aqui não acompanha esse mundo, então migra. A doutrina espírita fala de que as almas migram entre mundos. Na verdade, isso todos nós já temos a doutrina espírita kardecista. Isso. Os ETs confirmam de que quando o mundo altera seu padrão vibratório, parte do povo que nele viviam, das almas que estavam atreladas a esse programa evolutivo, migram. A história... Isso vai acontecer quando passar o data? É o que vai acontecer agora. Já está acontecendo. Os ETs dizem que muita gente já está deixando a Terra depois do desencarne. Está indo para outros mundos para repotencializar suas capacidades evolutivas. ET não fala em condenação, em céu e inferno. Aliás, foi outra nota que o Papa deu, recentemente. Céu e inferno não são locais físicos. Gente, para a igreja dizer isso, antigamente pintavam o céu, pintavam o inferno. Aliás, o inferno era muito mais animado, né? O céu era uma monotonia. Ninguém conseguia desenhar um negócio mais interessante. Mas o inferno era animadíssimo, né? Pois bem, quando uma criatura que seja única no mundo, como os mundos caminham, cuidando de sua própria evolução, carregando humanidades ou não, as criaturas a eles associadas migram quando esse mundo não vai servir mais como contexto para o programa evolutivo que eles têm. A igreja chama isso aqui do nome absurdo de juízo final. Ainda bota o medo, aquela frasezinha né, no fim. Horrível. Ou seja, frequentemente as humanidades passam pela experiência de se dividirem, de se separarem. Vai gente para cá, outros para cá, outros para cá, outros para lá. E a pessoa vai para onde quiser. Tem gente que não sabe nem para onde vai também. Faz parte. Né? O fato é que os mundos têm sua trajetória evolutiva. Como nós, humanos, que é uma das expressões de consciência dessa realidade, nós dependemos dos mundos físicos, dos planetas, para o nosso programa evolutivo, porque a gente vem na matéria pela primeira vez, vocês viram isso na aula passada, atrelados a um planeta específico, nosso ninho. Um dia a gente se livra desse ninho, mas nós precisamos das galáxias, dos sistemas solares, dos planetas do sistema solar, para nós nos manifestarmos fisicamente. Depois, uma vez manifestados, começamos a poder exercer essa capacidade de migrar. Então, a una consciência, a grande unidade, seja na totalidade, seja dentro de um universo específico, está dentro de uma árvore dessa, ela procura deslocar as suas criaturas de tal maneira a obter o arranjo energético evolucional mais equilibrado, harmônico, simples e tranquilo, o mais econômico possível. Cada um está no melhor lugar que está. Não há nenhum outro planeta desse universo onde nós estamos, chamado Narayana, mais adequado para o programa evolutivo que nossa divindade interna, nosso eu superior, nossa realidade última, definiu como melhor. Estamos aqui porque precisamos estar aqui. É o melhor lugar, é o lugar onde, com menos esforço, nós vamos crescer mais, pelo menor custo possível, com os melhores resultados. Qualquer outro mundo, nesse momento de nossas vidas, não seria tão interessante, evolutivamente, como é a Terra hoje, nesse momento. Portanto, gente, aqui começa a história da humanidade. Nós somos uma legião de gente vinda de muitos mundos. O que é característico na Terra é que nós somos uma rodoviária cósmica, ou seja, pegaram grupos remanescentes de muitos sistemas e juntaram aqui. E isso há muito tempo atrás.
desse, e é isso que nós vamos ter que estudar hoje com um pouco mais de detalhe, trouxe também os seus valores, significados e condicionamentos. O que eu quero dizer, portanto, que aquilo que ocorre aqui na Terra, em termos de condicionamentos, os outros mundos também trazem. Nós temos, inclusive, condicionamentos de ordem cultural. Por exemplo, se vocês estão acostumados a viver numa cidade, onde vocês têm transporte silencioso com ar-condicionado, que as suas casas têm todo tipo de equipamento, de repente você vai viver lá em São José da Piporoca, lá no meio da Bahia, que vocês não têm nada disso, vocês entram em conflito com as estruturas de hábito e costume daquela gente. A adaptação é lenta e difícil. Você chega lá, ai, minha banheira de hidromassagem. Ninguém sabe nem o que é isso. Ai, meu creme não sei de quê. Ai, meu isso, meu aquilo. Meu barbeiro, os homens não reclamam. E olha, não tem nada disso. É outra realidade. Os mundos são muito distintos. Isso aqui aconteceu nas nossas vidas. Não há na Terra ninguém originário da própria Terra, porque a Terra, na sua origem, não deu origem a ninguém. Somos todos extraterrestres, né? Um livro que eu estou retomando agora, ele tem esse título, Somos Todos Extraterrestres. Eu só estou preocupado que parece que alguém escreveu um livro com o mesmo nome. Mas, em princípio, a ideia é perseguir esse nome. Somos todos extraterrestres. Não somos originários da Terra. A história da Terra é uma história muito interessante e que nos coloca problemas muito impressionantes. Problemas de difícil solução. Aqui, por outro lado, eles trazem uma riqueza extraordinária para a experiência que está aqui em curso. Se nós representarmos o nosso universo por isso aqui, uma bolha de sabão, porque é como os ETs dizem que os universos são, aqui o foco gerador de um universo completo, que é uma grande bolha. Aqui está o casal raiz desse universo. No nosso caso, eu repito, esse casal chama-se Mara Maya. Conectado ao nosso universo, existem outros. Então, assim, vamos representar um outro universo. Assim. Universo 2, universo 3, universo 1. Cada um casal raiz. Esse aqui chama-se Adimar Aron. E esse aqui tem dois nomes conhecidos para eles. Goiarã. Kaamar e Goraian. São linhagens de ETs específicas que eles batizam com nomes distintos. Todo esse conjunto aqui, ele tem um outro universo que eu não vou desenhar para não complicar a figura, mas é um universo maior que interliga os três entre si e ao mesmo tempo interliga esse conjunto com um sistema gigantesco de universos. Esse sistema muito gigantesco de universo chama-se K1. Eu repito para que os que já sabem não esqueçam. K1. Quer dizer, cacho da videira celestial, porque lembra um grande cacho de uvas. E esse outro universo conector, ele chama Aon Ki, que quer dizer universo ponte. Bom, mas o que é importante a gente começar a discutir aqui é o seguinte. Nesse universo de Admaron, e aqui eu vou representar a região aonde o universo de Admaron tem mundos físicos, que é a faixa vermelha. E vou representar com essa faixa verde aonde o universo 1, por exemplo, tem dimensão física, isto é, mundos físicos. São bolhas de sabão conectadas. Você vê que essa região daqui, ó, é uma região que tanto pertence ao universo como a outra. Isto é, as galáxias
sistemas galácticos, estrelas, enfim, tudo que existe aqui pode pertencer ou a aquele ou a esse. Mas estão ocupando como que o mesmo espaço. Isso é uma condição que não é rara, pelo contrário, há grande número de universos conectados. E os universos não são todos eles físicos. Você vê que tem essa bacia, essa área lenticular do fundo das bolhas, é que são universos. Os cientistas começam a descobrir isso. Existe uma revista recentemente que publicou umas bolhas de sabão no ar, dizendo que cientistas desconfiam que os universos são como bolhas. Estamos chegando, né? Porque os ETs dizem que são como bolhas de sabão, mas apenas uma parte da bolha. Essas bolhas aqui, no caso, conectadas, também com esse daqui. Mas não vem ao caso agora. No livro Herança de Elisa, a gente conta sobre essas conexões aqui, porque esse universo aqui está servindo hoje de ponte para nós viajarmos para a Admarã. Pois bem, aqui nesse universo vermelho, existe uma galáxia chamada Mora. E no universo verde, existe uma outra galáxia chamada Lúcia. Galáxia, né? Aqui, assim, ó, vamos representar aqui uma galáxia. Aquele núcleo central, os braços aspiralados, cheio de estrelas. E muitas das quais com seus respectivos sistemas solares. Nessa galáxia de Mora, você me avisa do tempo? Na galáxia de Mora, na meia hora. Na galáxia de Mora, nós tínhamos 3 estrelas muito importantes para a nossa história de terrestres, porque a esmagadora maioria de nós veio de lá. 3 estrelas que, dentre outros, carregavam 8 planetas. Portanto, no mínimo, nós aqui somos originários de 3 sistemas solares, de 8 planetas distintos ligados a esses 3 sistemas solares. Olha já o início da divisão do povo da Terra. Cada um desses povos trazendo a sua índole particular, sua problemática específica, seu programa evolutivo. Por isso eu dei aquele introito. Quando um povo se entra em, vamos dizer assim, num certo grau de não compatibilidade com o sistema onde ele está, ele se desvia e migra. A razão que fez com que nós todos migrássemos para cá é um motivo que tanto é coletivo como também é individual. Ninguém vai com as outras nesse negócio. Ou seja, as pessoas têm motivos de ordem pessoal e de ordem coletiva para migrar em comboio, né? Os nossos astrônomos não conhecem a galáxia de Mora. Houve alguns contactados querendo dizer que Mora era a galáxia de Andrômeda, conhecida e a mais próxima das galáxias da nossa Via Láctea. Mas Andrômeda não é uma galáxia aspiralada. E os ETs dizem que Mora é uma galáxia muito semelhante à nossa Via Láctea, apenas um pouco maior. Se ela é parecida e é aspiralada, ela certamente não é a Andrômeda, porque a Andrômeda não é uma galáxia aspiralada. Ela não iniciou o processo de aspiralar, ou então já recolheu seus braços todos e ela está aquela nucleação estelar gigantesca, mas de uma forma meio esférica, né? A nossa galáxia ela é cheia de braços, né? Aspiralada, igual a galáxia de Mora. Pois bem, nessa galáxia Mora, haviam 3 planetas, 3 estrelas, muito importantes para nós. Queria ver se um dia nós pudéssemos fazer exercício para nós trabalharmos a ideia de que estrela nós pertencemos. Isso tudo tem jeito de fazer. Olha lá, a estrela Zaira, a estrela Zir
e uma estrela chamada Ock. Nenhuma delas conhecida da nossa astronomia, até porque a nossa astronomia não conhece nem a galáxia Mora. A galáxia Mora é ligada a Aldebaran. A galáxia Lutzer, que é a nossa Via Láctea, é ligada ao universo do Maramaia. Nós mudamos de universos quando nós mudamos das estrelas daqui para Lutzer. Você vê que, embora a viagem seja pequena, nós tiramos o nosso enraizamento de uma árvore e passamos para outra árvore. Nós deixamos de ser filhos de Admaron para ser filhos de Maramaia. Somos adotivos de Maramaia. Isso tem complicações ou complicadores interessantes. A estrela Zaira, ela carrega vários planetas. Um deles chama Querates. Querates, que tem 7 luas, que os ETs dizem que são sagradas, que eu não sei exatamente por que e que sentido tem isso. Mas deve ser muito bonito um planeta com 7 luas. Ele dá o nome dessas luas porque já foi publicado, vocês têm um livro, e na página 83 nós falamos o nome das luas todas: Védia, Vida, Vira, Seblene, Taalada, Ti, e uma luazinha pequena chamada Sayami. Todas elas eram habitadas. Na outra estrela, a estrela Zir, a segunda estrela aqui de Mora, também carregando muitos planetas, entre eles um chamado Gizo, um outro chamado Romat, e um planeta que não é esférico, tem uma forma meio de grão de arroz, chamado Ike, da onde vieram os seres que têm um só olho, os cíclopes, são do planeta Ike. E a outra estrela chamada Ock, com os vários planetas também, entre eles um chamado Melpíbenes, uns nomes doidos, né? Melpíbenes, Mol, o outro Massá e o outro Mol-Li. O sonzinho Li quer dizer vizinho. Então, o Mol e o Mol-Li, o vizinho do Mol. Né? Bom, e esse Mol-Li tem um grande satélite chamado Pidium, que é maior do que a nossa Terra aqui, e que ele também era habitado. Ou seja, aqui nesse auditório, muito provavelmente, existem pessoas que vieram ou de Querat, estavam ou não habitando o Querat, ou uma das suas 7 luas, onde se desenvolvem atividades muito importantes, ou alguém veio aqui de Gizo, ou de Romá, né, que são do planeta Ike, ou do planeta Ike. Aqui pode ter cíclopes, só que aqui na Terra nasce com 2 olhos. Né? Podemos ter gente aqui de Melpíbenes, de Mol, de Massá, de Mol-Li, ou que já habitava o satélite Pidium. Quantas origens pode ter nessa sala? E uma coisa que meu amigo espacial diz é que exatamente isso, que nessas reuniões assim tem gente de tudo que é lugar, com a finalidade junto de promover integrações de consciência, né? Porque cada agrupamento desse é acompanhado separadamente. Existem legiões no espaço, no plano espiritual, acompanhando cada segmento desse. Pois bem, gente, só aqui nessa patota nós já temos, na nossa contabilidade aqui, 8 planetas, né? Distribuídos aqui nessas 3 estrelas. Nesses 8 planetas, as raças não eram apenas 8. Haviam planetas aí que tinham raças distintas, que não se misturavam entre si e que conviviam, formando civilizações simultâneas, paralelas, cada um com seus tipos de cidade, seus hábitos, seu costume, mas habitando os mesmos planetas ou os satélites desses planetas e assim por diante. Eram 11 raças, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Os perfis, não só os perfis étnicos e raciais desses povos, desses 11 povos, como seus hábitos, costumes e programas evolutivos vieram para a Terra também. Né? Nós vamos pegar os grupos mais numerosos aqui. O nome desses 11 povos, né, pode estar definindo o nome das raças originais de vocês aqui. Nós também publicamos isso. E agora nós vamos ilustrar no site da internet esses tipos todos, a cores, para que vocês conheçam como era o 3x4 de vocês há muito tempo atrás. Né? E, claro, como é o corpo original, porque muitos de nós, os que vieram dessas estrelas,
dessas 3 estrelas, desses 8 planetas, essas 11 raças, a maior parte veio com seu corpo físico original. Corpo esse que está guardado, esperando a oportunidade para ser reativado, que é o fenômeno da ressurreição dos mortos. Não tem nada a ver levantar a caveira do cemitério. Nada. É o corpo original guardado que será reativado. Quem éramos? Um povo muito bonito. Número 1, Marions. Vocês vão ver uma característica, que todos os povos que vieram de lá, o mantra que denomina eles, todos começam pela letra M. É a mais importante som da nossa história. Está presente em mãe, né? Mara. Tanto é que uma criança em qualquer língua fala mama. Em qualquer língua. Que coisa interessante, né? Olha o sonho. Primeiro os Marions. Olha mais ou menos o retratão deles. Eles são loiros, tem ruivos e morenos. A raça dos Marions, etnicamente, tem essa subdivisão. Eles têm uma altura média da ordem de 1,90 a 210 centímetros de altura. Grandão. São seres muito bonitos. São talvez o grupo mais numeroso da Terra. Então só aí já temos loiros, ruivos e morenos. Depois os Maroís. Muito alvos. Esse branco dos Maroís é uma coisa tipo louça, né? Tipo uma parede, assim, é pálido, é um branco pálido. Não é a pele alva que nós temos aqui, é uma coisa pálida. Extremamente bonita, aveludado. Pele branca, olhos cristalinos. Os olhos deles têm cor de água, não é verde nem azul. São olhos cristalinos. Quase não se percebe a diferença dentro do olho. O cabelo deles é branco também? Hã? Cabelo branco também? São cabelos branco prateados, os cabelos deles. Seres que inclusive foram aqueles que tiveram com o bíblico Lot, quando anunciaram o fim de Sodoma e Gomorra. Lembra que eles foram visitados por alguns seres? Os seres eram tão lindos que o Lot teve que falar assim, olha, fiquem com minhas filhas, mas não mexam nele. Está escrito na Bíblia, lembra disso? Porque queriam atacar os caras. Aquela populaçãozinha estava danada, hein? Queriam agarrar os anjos de qualquer jeito, os mensageiros. Pois bem, vocês verem como eram seres lindos. Os que apareceram lá são os Maroís. Os Maroís são, em média, um pouco mais altos do que os Marions. 2,30 de altura. Depois os Maizaris. Pele alva e cabelos negros. Depois os Maialirãs. Os gigantes cor-de-mel. Olhos amarelos amendoados. São gigantes mesmo, tem a altura média da ordem de 3 metros e tantos. Os Maiamirins são morenos tipo hindu. É uma pele morena que lembra a pele do hindu, o indiano. É um moreno diferente do negro, né? E tem cabelos e olhos acinzentados, mas é acinzentados mesmo. É um cinza de verdade, cabelo cinza, ele não é castanho. Já foram vistos contatados na Terra com esses seres. Os Mariezaris são os tipos nazarenos. Eles são muito lindos. Eles têm pele amorenada e cabelos cor de amêndoa, lisos e longos, entre aloirados e escuros. E têm normalmente barba. Por que são chamados nazarenos? Porque lembram a figura histórica de Jesus. Eles têm aqueles cabelos assim, escorrido, bigode, barba, rostos finos e tudo amendoado. Jesus também tinha tons amendoados. É possível até que a manifestação física dele na Terra, como Jesus, tenha sido uma influência genética de um tipo de raça dessa aqui, os Mariezaris. Os Miúras, negro jambo e sem cabelo algum. Os Miuraís são negros azulados. Já lembra o negroide típico da terra africano, né? Mas com traços um pouco diferentes, lembrando mais o branco do que o negro, mais negro azulado a pele. O cabelo lisos e curtos, e os olhos entre averdeados e amarelos. Olha que tipo, imagine na cabeça, um tipo negro azulado, de cabelos lisos, ele não tem o cabelo enroladinho. Os Murizas
já são brancos com cabelos aloirados, mas o cabelo é do tipo negroide. Ele é loiro, mas com cabelo como o do negro terrestre. E os olhos são azulados, azuis. Muito bonito. E ó, quem foi que falou bonito? Os caras têm cada braço, cada tórax, que é uma coisa absurda. Muito bonitos. Depois tem os moás. São cíclopes, seres de um só olho na caixa craniana, da variante Siulaes. São seres que têm nariz e boca como nós temos, mas só tem um orifício aqui. Porque tem cíclope que não tem nariz nem boca. Só tem um orifício central no rosto. E, por fim, os moalirãs, que são muito altos, brancos e sem pelo. Parece marfim. Magro, longilíneos, magérrimos. Não tem pelo. Nada. Você não vê pelo aqui nos olhos, nada. Parece um albino, né? Parece um albino sem pelo e magrelo, muito longo. Não tem porte atlético. Isso aqui é a descrição muito sumária dos 11 tipos que vieram de 8 planetas, de 3 estrelas da galáxia de Mora, do universo de Adma-Aron, que quer dizer universo berço. A maior parte da humanidade está aqui. Esse grupo migrou, porque os seus mundos seguiram outros destinos. Eles pegaram suas naves e, com naves, fisicamente, migraram e foram para a galáxia na época vizinha, chamada Lúcia, que é a nossa Via Láctea. Chegaram aqui, escolheram esse sistema solar, aqui chegaram, escolheram esse sistema solar para iniciar o implante deles, o enxerto deles. Quando chegaram aqui, não chegaram nesse sistema solar, chegaram em Sírios. Lá estabeleceram-se pioneiramente e de lá vieram para cá. Esse grupo todo aqui são chamados Omaras. O maior problema dessas canetinhas é que elas não abrem. Omaras. Omaras quer dizer aqueles que foram bem recebidos ou bem-vindos. Portanto, também dito os estrangeiros. Pelo povo daqui, os Omaras são os bem-vindos, portanto, estrangeiros. Vieram para cá. Mas cada um desses grupos aqui tem uma índole distinta. Vieram por um motivo diferente, mas todos na mesma época, na mesma caravana. Eles se juntaram num agrupamento imenso para realizar essa viagem. Aqui no livro conta. E dizia-se mais que não se tinha um consenso sobre essa ida. Os 11 povos, ditos Omaras, que quer dizer os estrangeiros que são bem-vindos, com suas máquinas maravilhosas, boa parte deles envergando seus corpos físicos, um dia partiram. Esse dia foi chamado de Assari, que quer dizer partida em massa, em comboio. Cada um dos povos tinha sua liderança própria. O comboio era coordenado por um triunvirato, isto é, por 3 emissários, especialmente convocados para a missão. Aportados na nova galáxia, em Lúcia, nossa Via Láctea, a chegada essa que aconteceu no planeta Nada de Sírios, aguardamos as credenciais daquele que iria dirigir todo o projeto de transferência. É aí que entra a figura histórica que nós conhecemos com o nome de Jesus. Ou seja, Jesus foi um camarada convidado, ele vem de um outro sistema, ele vem desse universo de Aunki. Ele e a contraparte dele, Madalena. No livro eu conto outros nomes que Jesus teve quando renasceu na Terra, outras vezes. Ele foi convocado para dirigir esse grande projeto dos Omaras de migrarem de Mora para Lúcia. E o processo terrestre, a partir daí, se complica profundamente. Nós chegamos num planeta chamado Nada. Não é que nada abrigasse coisa alguma, não é. Realmente abriga coisa, até hoje tem gente lá. Tem muita gente sequestrada aqui da Terra, que eles levam para lá. E faz parte de um sistema solar bastante complicado também, como história, como evolução, que é Sírios.
Sirius está profundamente ligado à história da Terra, por muitos motivos anteriores à própria existência nossa aqui na Terra. Sirius, nós sabemos, é um sistema de 3 sóis, né? A ciência acredita que são 2, mas os ETs dizem que são 3, e a ciência dos Dogons e de outros povos primitivos que vivem na África garantem que são 3. Então, os povos da África devem ter mais certeza, devemos confiar mais neles do que na ciência, né? Pois bem, 2 desses sóis têm luz própria, o outro é cego, né? Cego quer dizer, não tem luz, né? Bom, carrega uma grande quantidade de planetas. Não se sabe exatamente quando. Eu tenho uma lista, mas que não, como os nomes não são o mesmo, nós não podemos conferir com lista de outros contactados. É uma nomenclatura bastante distinta. O interessante para a gente é o planeta Baque, o planeta Nada, que foi onde nós chegamos, e aonde Jesus já havia formado o seu quartel-general lá também, porque ele é originário de fora, ele veio, como eu disse, de Aonqui. E haviam outros planetas, como o mais importante, talvez, para a história da humanidade, é um planeta chamado Avis. Eu conheci um contactado que trabalha com entidades vindas de Avis, um planeta que é sede de um gigantesco império que espalhou-se por grandes espaços, não só na nossa, como em outras galáxias, inclusive. Um império evoluidíssimo, que já foi, no passado, um império guerreiro. Enfim, ele fez guerra de conquista, essa coisa toda. Então, aqui, só para ampliar a imagem, vamos desenhar aqui dentro apenas a galáxia, a nossa galáxia Lúcia, e vamos considerar aqui como muito importante para nós essa estrela que carrega o nosso sistema solar, que os ETs chamam de Ors, é o nosso Sol. Né? E vamos representar aqui no outro lado, aqui, o sistema solar de Sirius, que os ETs chamam de Aridon, que carrega um monte de planetas. Um deles, né, Avis. O outro é o planeta Nada, etc, etc. Nada é importante porque foi o lugar onde nós chegamos. Essa turma toda com suas naves estacionaram orbitalmente nas estrelas de Sírio e desceram seus comandos de desembarque, suas representações em Nada. Lá foram recepcionados. Gente, acredite se quiser, já existe uma técnica nos Estados Unidos de mergulho, técnica de hipnose regressiva profunda, que eles estão resgatando essa história. E os ETs, volta a confirmar o que os ETs falam. Todo o passado de vocês será conhecido, porque ele jamais foi esquecido. Eles apenas estão embotados, né? Está mergulhado lá dentro da gente, em alguma dimensão da gente, e a gente não lembra mais. Na aula passada, ou na retrasada, eu me lembro que aqui em Curitiba, eu falei sobre o grande lapso de memória nos programas de terapia de vidas passadas que os americanos descobriram. Esse é o período do acidente solar que houve aqui na Terra. Mas, saltando o acidente, eles começam a continuar indo para trás e descobriram ao que a humanidade não se origina da Terra. Aí viram que é uma zorra, porque ninguém se entende. Quer dizer, são tantas as origens, e como eles não querem fundamentar a história deles em nenhuma teoria dessas aí, eles estão perdidos tentando entender, porque cada pessoa dá o nome que quer para o planeta onde vive. Então, realmente, vira uma coisa impraticável. Afora outros trânsitos espirituais também, que vai dar uma zorra geral e eles não vão conseguir fechar esse esquema nunca. Bom, Avis, um povo maravilhoso, hoje, um planeta evoluidíssimo, um sistema gigantesco de civilização que se espalhou. Era, na origem, um povo guerreiro. Um povo guerreiro. Esse povo chegou a levar tão a sério as guerras de conquistas que eles criaram, implantaram geneticamente uma chave guerreira em seus soldados, alterando o comportamento deles para que eles se tornassem belicosos, entre aspas, por natureza. Essa chave guerreira é chamada de Fraiki. Fraiki, chave guerreira. Isto é, uma alteração psicogenético-biológica para fazer soldados, isto é, para incutir no íntimo desses indivíduos
a atividade belicista de conquista, de poder e essas coisas todas. Como o Império Gigantesco já pacificado, eles tentaram reunir todas as pessoas que ainda não tinham Freiki em sua genética, reuniram todos eles num único lugar para fazer uma cirurgia e retirar a Freiki através de várias sucessões de gerações, para retirar a chave guerreira desse agrupamento de soldados que havia restado. Juntaram todos num satélite de Avis. Então Avis é um planeta que carrega alguns satélites. Um desses satélites chamava-se Atma-Has. Atma-Has, que quer dizer arrancado pela raiz. Olha só, arrancar pela raiz a chave guerreira. Ali montaram-se os laboratórios para essa operação que duraria várias e várias e várias gerações. Juntaram de todo o Império os soldados que ainda tinham Freiki, juntaram em Atma-Has. Para quê? Foi uma bobagem. Quando eles estavam dispersos, não tinha problema. Mas quando juntaram, a índole guerreira de repente ativou a consciência guerreira daquele grupo. E o grupo resolveu aqui se indagar. Mas quem é que disse que nós queremos tirar a chave guerreira? Ah, mas isso é uma decisão do Império inteiro. Que se dane o Império. Quer dizer, a chave guerreira começou a criar dificuldades para aquela intenção pacifista da sede, né? Que é o planeta Avis, com sua alta cúpula dirigente. Reunir todos juntos foi uma grande bobagem. Esse agrupamento, reunido em Atma-Has, acabou por gerar um Senhor Todo-Poderoso para governá-los. Esses sistemas de poder geram entidades governantes. Eles geraram uma figura muito conhecida das tradições cristãs católicas da igreja, conhecido demais, chamado Lúcifer. Que é o chefe do pessoal aqui de Atma-Has. Esse Lúcifer representava a intenção belicista desse agrupamento de soldados com Freiki, que não queriam absolutamente retirar Freiki, pelo contrário, queriam dar origem a um novo império. Imagina, vizinho à sede do outro. Queriam começar ali uma nova tempo de expansão. Né? Isso foi um problema. A alta liderança de Avis olhou aquilo e criou aquela expressão que todos nós usamos na Terra. Vixe, meu Deus do céu. Essa expressão marcou o início de um negócio muito complicado. Eles reuniram a cúpula e interviram em Lúcifer, alterando Lúcifer. No momento em que a entidade deles, governante, foi alterada, o próprio grupo de soldados com Freiki passaram a não reconhecer Lúcifer como um autêntico representante. Alguém havia mexido nele, nos circuitos paraeletrônicos dele. Né? Resultado, aquartelaram, guardaram Lúcifer prisioneiro, fizeram dele prisioneiro. O poema diz, lhe tiraram o trono, cerraram as portas, não sei o que, papapá, e ataram seus pés firmemente no chão. Umas coisas desse tipo. Ou seja, tiraram o cara de circulação. Não destruíram ele, porque não tiveram competência para fazer. E aí começa esse bendito satélite aqui, com toda essa gente, com Freiki, com seu chefe na situação que estava, começam eles, entre eles, a disputar o poder. Resultado, destruição total. Uma guerra interna destruiu todo mundo. Ficou todo mundo, portanto, sem condições de renascer, porque não havia corpos de papai e mamãe para fazer menininho. Resultado, ficaram todas as almas durante muitas e muitas eras coçando, porque não tinham o que fazer. Estavam com seus programas evolutivos interrompidos, justamente em função da atitude que tiveram. Uma tentativa de organizar, do lado da sede de Avis, portanto, um novo império. Vocês estão achando que vocês, pelo fato de serem humaras, bonzinhos, vocês também não têm Freiki? Pois olha, gente, o nosso corpo terrestre tem Freiki.
na misturança geral, nas sucessivas gerações que se deram na Terra, e vocês vão entender por que nós temos Fraiki, nós temos sim esse sangue aqui. Sangue guerreiro, sangue de conquista, sangue do império, da expansão, do domínio, do poder, do controle. Vai em qualquer terapeuta, se você acha que não tem, você descobre suas sombras todas, né? Você vai descobrir que nós temos, sim, Fraiki, como temos os condicionamentos dos diversos grupos humanos que vieram para cá. Porque nesse grupo nós temos desde os seres que são amáveis, doces e suaves, até os que são ríspidos, frios e distantes. Todos vieram de 3 únicas estrelas da mesma galáxia, mas, gente, não tem uma pessoa igual no universo. Quanto mais, naturalmente, povos também iguais. Aqui na Terra nós temos essas índoles. Povos aqui na Terra, nós encontramos desde aqueles povos que são suaves, tranquilos e quietos, até os que são alegres, brincalhões, né, picaretas, paraquedistas, e nós temos as pessoas mais frias, calculistas, difíceis, e são índoles dos povos. É só a gente comparar o que é o francês, o que é o alemão, o que é o italiano, o que são os povos nórdicos, né? Os brasileiros, que são esses últimos que eu falei, um pouco de cada um, né? Se entre as pessoas ocorre isso, entre os povos também. Essas índoles se somam então também à índole guerreira. Por quê? Nós somos seres, como nós vimos na aula passada, que temos uma divisão interna importante, né? Uma parte de cima que ninguém mexe, e a parte de baixo, chamado quaternário da forma, onde nós temos nosso corpo físico, corpo etéreo, corpo astral e corpo mental concreto. Os ETs dão outros nomes, nós já falamos isso para vocês. Pois bem, nesse nível aqui, nós temos a memória genética. Isto é, os nossos corpos inferiores, eles são resultado de uma somatória fantástica de informações psicogenético-biológicas, nesses 4 níveis. Fraiki é uma coisa artificial, portanto só embutida nos 4 níveis inferiores, e já se misturou com todo mundo na Terra. Nós temos Fraiki sim. Por quê, gente? Porque essa turminha aqui de almas depenadas, ou penadas, que não tinham o que fazer, sabe o que fizeram com elas? E com o bendito do satélite, chamaram seres de um só olho, os Moás, donos de uma engenharia fantástica, que eles reciclam e remontam os sistemas solares, e falaram, olha, pega esse negócio aqui, amarra, e joga embora. Tira esse negócio daqui. Foi o que fizeram. Pegaram lá, bateram na porta e falaram, ó, vocês aí e tal, vou dar uma nova chance para vocês. Vocês vão para um outro sistema solar, e lá vão começar tudo de novo, junto com outras pessoas. Pô, mas não dá para... Não dá, não tem jeitinho. Ah, eu sou amigo do prefeito, também não dá. Vai todo mundo pegar isso aqui e, através de tecnologia avançadíssima, aceleram essa estrutura, tiram, arrancam da órbita de Avis, arrancam da órbita dos sóis sirianos e se precipitam no espaço. Uma história que talvez alguns de nós tenhamos vivido. E os americanos, se eles continuassem com a técnica dele, eles vão descobrir pessoas que vieram com a Terra para cá. E outras pessoas que vieram para a Terra. Porque esse bendito satélite, que não tinha mar algum, era pequeno, é a nossa Terra hoje. Tanto é que existem cientistas também, você vê como a ciência vai beirando, né? Cientistas que percebem já, existem indícios de que a Terra não é originária do sistema solar. Teria sido no passado remoto capturada pelo sistema solar. Portanto, a ciência se aproxima da verdadeira história da gente. Esse Atma-Ras, arrancado pela raiz, com todas as suas almas, foi arrancado daí e levado para outro sistema solar. Olha aqui a viagem que foi feita. De Aridon, Sirius, a Terra faz uma longa viagem e vai ser recebida por nós, o nosso Sol. Legal? Nós vamos dar o intervalo para a troca de fitas também. Eu acho que é um coffee break. Né? E vamos retomar aqui. Agora, lembre-se que eu ainda tenho que falar elementos sobre isso daqui, Fraiki, como está na gente. E alguns experimentos que terapias de vidas passadas têm feito em relação a Fraiki.
Vamos lá que depois a gente completa as outras índoles que se somam aqui na Terra.